Falámos aqui então no vídeo anterior sobre a importância do fecheiro .env, as suas configurações e também a versão mais de produção, que é as configurações do database.php. E neste vídeo vamos então aqui falar sobre a execução de raw queries ou raw SQL. O que é que significa o raw? O raw significa cru, isto é fazer SQL puro e duro. Não utilizar nem sequer um query builder, nem sequer o Eloquent ORM, que nós vamos ter a oportunidade de referir aqui ao longo desta playlist. Bom, eu vou aqui rapidamente resolver estes problemas de ligação. Ele está à espera de uma base de dados chamada Laravel novo. Eu tenho aqui a minha que se chama Laravel. Eu vou alterar aqui, vou fazer aqui um edit e vou alterar para underscore novo. Okay? Vamos aqui confirmar. Vamos verificar se nas nossas configurações, que eu entretanto também limpei, isto é, removi tudo aquilo que estava a mais, deixei ficar apenas aquela que é a conexão por defeito, que é de MySQL. Se nós quisermos alterar o nome dela, nós podemos alterar aqui. Aliás, eu posso agora, pura e simplesmente, ignorar tudo aquilo que está no env e remover daqui. E reparem que as alterações que eu estou a fazer aqui são bastante destrutivas no que diz respeito à eventualidade de eu querer regressar atrás. Okay? É sempre possível, se vocês tiverem um projeto de Laravel paralelo do zero, vocês podem chegar lá, copiar o fecheiro, colar aqui e voltar a ter o fecheiro na sua estrutura original. De qualquer das formas, se eu alterar aqui para um nome diferente, eu terei que alterar aqui também o nome, uma vez que só dessa forma é que o sistema vai identificar qual é o nome da conexão que eu quero. Isto é, na prática, aqui está indicada a chave deste conjunto de elementos desta coleção Connections. Este é o nome da chave que vai indicar quais são os parâmetros de configuração da minha ligação. Ok? Bom, dito isto, o que é que nós vamos então testar aqui? Muito rapidamente, eu tenho aqui no meu controller o usuários é igual a database select e depois tenho aqui uma raw SQL query. Ora, basicamente é SQL escrito de forma pura e dura. O que o sistema vai devolver é um conjunto, um resultado em forma de um array de objetos. Já vimos isso há 2 vídeos atrás. E eu aqui estou a utilizar o dump and die. Dump and die é aqui uma função que permite fazer uma apresentação do conteúdo que está aqui definido neste parâmetro e depois terminar o processo. Se eu tivesse aqui mais algum código escrito aqui da parte de baixo, ele já não iria ser executado. Okay? Então, uma forma interessante de nós podermos ver os resultados. Se eu agora fizer aqui um refrescamento, nós vamos ter aqui então a apresentação dos 3 resultados. Reparem, podemos aqui navegar por cada um deles e vamos observar que os resultados são apresentados aqui. Eles são representados por objetos, ok? E já vimos isso há 2 vídeos atrás. Para quem não seguiu aquela apresentação, poderá lá voltar atrás, mas nós vamos falar mais dela daqui para a frente. Bom, o que é importante percebermos aqui? Como tivemos a ocasião de referir no vídeo inicial de indicação ou introdução à utilização de base de dados no Laravel, existem 3 formas de nós podermos chegar à comunicação com a base de dados. E elas estão aqui identificadas. Podemos utilizar raw SQL, isto é, SQL puro e duro, que é a forma mais direta de comunicar com a base de dados, mas para isso obviamente nós temos que saber Structured Query Language. Podemos utilizar o Fluent Query Builder, e o Fluent Query Builder é uma forma mais entendível, mais legível de escrever queries de SQL. Porquê? Porque ele usa um conjunto de funções pré-concebidas dentro do Laravel que nos permitem construir uma query sem sabermos uma única linha de SQL. Okay? E para além disso temos ainda o Eloquent ORM, ou Object Relational Mapping, que é basicamente um Active Record, isto é, uma coleção de funcionalidades que permitem, através da criação de um model, que nós depois iremos ver mais à frente, termos um conjunto de funcionalidades pré-concebidas. Portanto, nós poderíamos dizer que esta é a forma mais crua de comunicar com a nossa base de dados, mas eventualmente a mais rápida, porque não tem um layer pelo meio. Depois o Fluent Query Builder é mais ou menos uma circunstância intermédia, que rapidamente nos permite construir queries, mas não tem o mesmo poder do Eloquent ORM no que diz respeito à estruturação com models. E depois o Eloquent ORM é então a cereja no topo do bolo no que diz respeito à rapidez com que nós podemos colocar o nosso sistema a comunicar com uma base de dados. Iremos ver mais para a frente. Por agora vamos ver aqui as raw SQL. Bom, se nós olharmos aqui para baixo, vamos ter aqui um conjunto de informações relacionadas com diferentes tipos de configurações. Okay? Não nos vai interessar aqui esta parte. Nós vamos saltar aqui para o Running Raw SQL Queries. E no Running Raw SQL Queries, ele basicamente indica-nos que existem aqui métodos para fazer aquilo que se designa pelo CRUD, Create, Read, Update e Delete, que são as principais
comunicações que nós fazemos com a base de dados. Então, ele basicamente diz o seguinte: uma vez configurada a sua base de dados ou a sua ligação, você pode de imediato executar queries usando a DB Facade. O Facade ou fachada é algo que nós depois iremos falar mais à frente. Eu inclusive vou-vos ensinar a criar as vossas próprias facades e elas funcionam de uma forma muito interessante, porque permite-nos criar uma classe e executar os métodos dessa classe sem ter que criar um objeto a partir dessa classe. É um conceito mais ou menos parecido com o criar uma classe, mas executar os seus métodos como se eles fossem estáticos. É isso que acontece na prática com uma facade. Nós neste momento não precisamos de aprofundar muito isto, até porque poderá ser um discurso um bocadinho mais intermédio e até mesmo avançado, mas o que interessa saber é que existe de facto uma facade que nós podemos utilizar, por exemplo, aqui nos nossos controllers, e que ao ser colocada aqui no topo a dizer eu quero usar o Illuminate Support Facades DB, de database, automaticamente eu posso utilizar aqui estas expressões db select ou db update, insert, delete ou statement. Existem depois ainda mais algumas funcionalidades, mas nós vamos agora ver aqui mais ou menos estas. Bom, não é muito difícil perceber como é que isto funciona quando nós temos conhecimento da escrita de SQL. Existem aqui, no entanto, algumas informações que eu vos quero salientar aqui que não foram referidas naquele vídeo inicial de introdução às bases de dados no Laravel. E que é esta questão que aqui aparece com parâmetros, etc. Bom, na prática nós temos aqui duas questões muito interessantes, que é o seguinte: nós podemos fazer raw SQL, que foi basicamente o que eu fiz aqui, selecionar tudo a partir da tabela usuários, e portanto selecionar tudo a partir desta tabela que aqui está, e nós temos aqui estes três elementos, mas nós podemos utilizar queries parametrizadas. Ora, qual é a vantagem de utilizar queries parametrizadas? Existe uma realidade na criação de aplicações web, no que diz respeito à segurança, que é o SQL Injection. Eventualmente vocês já ouviram falar muitas vezes sobre isto. Na prática, o que é que isto significa? Significa que se eu quiser colocar aqui uma cláusula, dizer where id, ou por exemplo, where nome, porque penso que nós temos aqui o nome igual a João. Se eu colocar os dados desta forma, o que vai acontecer é que o sistema vai apenas devolver-me um resultado que é o resultado esperado. Mas vamos imaginar que nós queríamos indicar que a pesquisa era feita através da submissão de um formulário. O que é que iria acontecer? Bom, se nós não fizermos isto da forma correta, nós iríamos, por exemplo, ter aqui qualquer coisa do género. Imaginem que aqui era a variável nome, que eu colocava aqui como sendo João, e depois nós iríamos fazer aqui uma concatenação desta forma, ok? Nós vamos colocar aqui nome. Bom, o que é que iria acontecer aqui? Isto trata-se de facto de uma concatenação altamente perigosa em termos de segurança, porque se este valor que aqui está for submetido a partir de um formulário e não houver nenhum controle, o que vai acontecer é que um utilizador mais esperto pode preencher, em vez de um nome, algumas instruções de SQL que, ao serem colocadas aqui dentro, vão anular tudo o que está para trás e vão poder permitir, inclusive, que vocês tenham acesso, ou que neste caso o hacker tenha acesso a informações da vossa base de dados e que depois possa executar queries ao ponto de eliminar a base de dados, ir buscar informações, etc. Então, para evitar que isto aconteça, o que é que nós devemos sempre fazer? Evitar a todo custo este tipo de concatenações. E atenção que o que nós temos aqui basicamente é o equivalente a isto. Ok? Portanto, é exatamente a mesma coisa. O que nós vamos fazer aqui é algo que está aqui patenteado na própria documentação, que é uma query parametrizada. Bom, como é que a query parametrizada funciona? Vocês definem o texto de SQL no primeiro argumento e o segundo argumento é um array que vai conter os dados que depois vocês vão usar aqui. Bom, existem duas formas de nós usarmos este binding ou estas ligações, estas parametrizações. Como é que nós podemos fazer? Podemos fazer desta forma mais tradicional do MySQLi ou podemos fazer com a forma do PDO, ok? Que é, eu penso que está aqui, alguns exatamente, ela está aqui, que é usando, em vez do ponto de exclamação, usando nomes para os parâmetros, neste caso chamado named bindings. Bom, vamos aqui a um exemplo concreto. Vamos imaginar que eu quero pesquisar o João. Se eu quiser utilizar o MySQL, ou a escrita tradicional de MySQL, eu iria colocar aqui
where nome igual a um ponto de interrogação. A seguir, o que eu tenho que fazer, obviamente que aqui há um erro assim, ok? A seguir o que eu tenho que fazer é basicamente dizer qual é o parâmetro ou o valor que vai depois substituir ali. Okay? Então eu posso colocar aqui, aliás, vamos colocar aqui parâmetros. Okay? Eu vou aqui facilitar a leitura e se eu colocar aqui então parâmetros, que ainda não existe aqui, parâmetros vai ser igual a um array e neste array eu vou colocar aqui João. Ora, então significa que este valor que aqui está, que é o primeiro elemento deste array, vai substituir aquele primeiro ponto de interrogação que aparece ali. Okay? Se eu tivesse aqui a continuação da cláusula and id usuário igual a outra coisa qualquer, o que eu iria fazer era ter que adicionar aqui, por exemplo, id usuário igual a 2. Okay? Então, esta sequência que aqui está é a sequência que vai ser usada para fazer estas substituições. Obviamente que isto aqui não faz muito sentido, mas se eu deixar ficar assim, o que vai acontecer então é que eu tenho um parâmetro que vai substituir aquele valor. Vamos verificar aqui o que é que vai acontecer, vamos refrescar e como podem observar nós temos exatamente o mesmo resultado. Aliás, se eu colocar aqui Ana, okay, nós vamos agora aqui refrescar e ele vai buscar o resultado da Ana. Se eu colocar aqui um nome que não existe, Rui, obviamente que ele não irá buscar resultados nenhuns, vai dar um array vazio porque não existe nenhum Rui na nossa base de dados. Bom, dito isto, nós podemos também fazer isto de uma outra forma, ok? Então eu vou aqui copiar isto, vamos colar aqui em baixo e vamos agora comentar todos estes para fazer a forma de PDO, aquela que pessoalmente eu gosto mais, que é colocar, por exemplo, aqui nome, ou pode ser só simplesmente N para não criar problemas. Aqui o que é que vocês têm que definir? Já não vai ser um array sequencial, mas vai ser um array associativo, em que o nome, ou neste caso N, vai ser equivalente a João. Ok? Então este N vai substituir este N. E muita atenção que tem que ter ali os dois pontos, ok? Então vamos verificar se ele vai devolver novamente aqui o João, como já acontecia anteriormente. Vamos aqui refrescar e como podem observar ele devolve o João. Eu penso que se vocês colocarem aqui também os dois pontos, ele não vai estranhar e vai devolver o mesmo. Portanto, por uma questão de leitura, vocês podem colocar aqui os dois pontos. Se não quiserem colocar os dois pontos, também não há problema. O Laravel vai ser suficientemente inteligente para fazer essa parametrização correta. Então, é muito importante vocês perceberem que existem estas duas formas de fazer as queries. Obviamente que eu não referi aqui a questão do select, o update, insert, delete e statement, sendo que select serve para ir buscar informação, o update é para fazer instruções do tipo atualizações, isto é, eu posso comentar aqui tudo isto, vamos aliás comentar isto tudo aqui e vamos fazer aqui um db update e vamos fazer uma raw query, neste caso update usuários set nome igual a Maria, where nome igual a Ana. Bom, toda a gente já percebeu o que é que vai acontecer aqui. Onde existir Ana vai ser transformado em Maria. Neste caso nós temos aqui o registro 2. Se eu agora executar aqui o código e estiver tudo correto, ok, não temos apresentação de nenhum erro. Se eu agora for aqui à minha base de dados e refrescar, reparem que já apareceu ali, em vez de Ana, apareceu Maria. Ora, o que acontece com as outras opções que aqui estão é exatamente a mesma coisa. Neste caso é para inserir dados, para eliminar dados, portanto aqui será o insert, o delete, e neste caso o statement é para nós podermos executar uma query qualquer, ok? Running a delete statement, running a general statement. Em alguns casos, de algumas databases, neste caso, não é necessário devolver um determinado valor. Então, nestes casos, nós podemos utilizar aqui um statement, que é, por exemplo, quando nós queremos fazer uma alteração ao esquema da nossa base de dados. Por exemplo, deitar abaixo o nome de uma tabela, alterar os valores de uma coluna, ou neste caso não os valores, mas as propriedades de uma coluna, entre outras medidas. De qualquer das formas, estes métodos que aqui estão são mais que suficientes para nós conseguirmos fazer a execução de raw queries, que, na minha opinião, é um bom ponto de partida para vocês começarem a desenvolver as vossas aplicações. Não exige que vocês tenham que ter uma leitura aprofundada sobre a documentação do Query Builder e muito menos do Eloquent ORM, e vai permitir logo desde o início
que vocês possam começar a utilizar base de dados no Laravel, utilizando SQL do modo mais tradicional. No próximo vídeo eu vou inclusive dar um pouco de seguimento a esta noção, porque uma vez que as Raw SQLs não estão, ou Raw SQL Queries, não estão intimamente relacionadas com o padrão MVC, neste caso com o model, isto é, não temos que criar um model para executar tudo isto. Nós podemos executar estas queries, por exemplo, como eu fiz aqui, a partir do nosso controlador. O que vai acontecer aqui é que eu vou-vos mostrar aqui uma forma muito simples de vocês simularem, isto é, aqui dividirem de uma certa forma estas lógicas das regras de negócio com as lógicas das regras de comunicação com as bases de dados. Isto é, vocês terem um outro local onde vocês fazem estas instruções e depois aqui os controladores servem apenas para gerir a informação que é pedida a um model, entre aspas, e apresentá-la, por exemplo, numa view.